Olá, boa noite! Estamos aqui para apresentar a pesquisa A Escola e seu papel na produção de estratégias para o enfrentamento das tensões e disputa nas redes sociais, feita por Jordana Pimenta e Kelly Cristine, estudantes da FUNEC Unidade Inconfidentes, com o orientador Wesley Wagner Gonçalves e a co-orientadora Mônica Garcia Pontes. Este trabalho constituiu uma tentativa de trazer reflexões acerca da violência, escancarada ou não, que rodeia o cotidiano de uma escola pública do município de Contagem, Minas Gerais. Trata-se de uma experiência vivenciada por duas estudantes da terceira série do ensino médio, ao adentrarem o mundo da pesquisa e se depararem com dificuldades da produção científica, especificamente na relação com sujeitos que pretensamente seriam seus objetos de estudo. Os desafios relativos à construção de um modo pesquisador, que emaranha-se a vida, as emoções, as transformações subjetivas dos atores que compõem os encontros vivenciados durante o percurso metodológico, vão produzindo novos olhares nas adolescentes. A violência é percebida como ruídos, por vezes quase inaudíveis, nas diversas relações estabelecidas na escola. A realização de entrevistas e grupos focais trouxe alguns apontamentos que permitiram a elaboração de estratégias que pudessem deslocar a percepção da comunidade escolar acerca do tema. Nos primeiros 3 meses deste trabalho, foram reconhecidos artigos científicos e livros que possam ajudar a refletir sobre o conceito e os tipos de violência. Esses materiais de referência são fornecidos pelos orientadores e rastreados na internet. Um resumo e registro do trabalho foram produzidos e bolsistas e orientadores se reuniram semanalmente para discutir as lições aprendidas com os materiais. No processo, as visões das bolsistas sobre como a violência ocorria na escola e a melhor estratégia para buscar o entendimento da comunidade escolar sobre o assunto também foram discutidas. Após essas discussões, foi feita uma breve pesquisa verbal com alguns alunos que, a partir dos resultados, concluiu-se que, dentro dessa unidade escolar, as violências que se destacaram foram a simbólica e a psicológica. Orientadores e pesquisadoras selecionaram alunos e trabalhadores para participarem das entrevistas e grupos focais, nas quais serão discutidos temas e violências na escola. Para orientar o diálogo, eles produziram um roteiro que envolveu a compreensão dos atores sobre o assunto e situações que podem estar relacionadas com a violência escolar. Considerando os eventos na organização ao fazer perguntas, a entrevista é semi-estruturada, permitindo que os entrevistados falem sobre seus interesses e impressões de forma a ampliar o impacto do roteiro. Nos grupos focais, a ideia é promover a troca de conhecimento e a reflexão coletiva sobre o tema. Todos os entrevistados receberam um convite verbal das pesquisadoras e, em breve, os interessados receberam um termo de consentimento para autorizar a gravação. Depois de assinar a cláusula, algumas pessoas se retiraram da reunião. Uma pequena quantidade de pessoas tem motivos para estarem traumatizadas, enquanto outras não têm permissão dos pais. Na hora de escolher os entrevistados, levaram em consideração que pode haver violência na escola, seja do autor ou da vítima, ou ter protagonismo nos diversos grupos formados na comunidade escolar. Participações nos padrões do grupo focal, especialmente os métodos de comunicação mais fortes reconhecidos como líderes e ou participantes. Esses recursos metodológicos envolvem a reflexão crítica e reflexiva das pessoas envolvidas no tema da pesquisa, TRAD 2009. Foram 13 pessoas entrevistadas, sendo 4 no turno da manhã, 5 no turno da tarde e 2 no turno da noite. Quanto aos grupos focais, foi realizado 2 encontros, sendo um no turno matutino e um no turno vespertino. Em seguida, transcritas as entrevistas e os diálogos do grupo focal, as pesquisadoras escolheram as frases mais influentes para discutir com a consultora. A análise dessas entrevistas leva em consideração a experiência de aprendizagem vivida pelas pesquisadoras no processo de desenvolvimento da pesquisa.
os conhecimentos que adquirem com a vida e a subjetividade, pois o objetivo é possibilitar a reflexão de sujeitos sensíveis. Turato, 2005, explicou que a pesquisa qualitativa leva em consideração a dinâmica humana e pode usar recursos reflexíveis para projetar pesquisas para avaliar as experiências de vida dos sujeitos da pesquisa. Nesse sentido, Brandão, 2007, acrescentou que o pesquisador não é um sujeito neutro. A pesquisa é um fio de aprendizagem em que os pesquisadores são imersos. Foi estudado também os diferentes tipos de violência e assim conseguiram elaborar uma espécie de funil, que sua ideia era mostrar que as duas violências citadas acima exemplificam este grande problema que existe dentro da instituição, envolvendo também as redes sociais. A violência simbólica, a violência que mais se destaca na escola e nas redes sociais. Escola, redes sociais. E qual a relação da escola com as redes sociais? E qual a estratégia podemos utilizar para minimizar essa violência? Assim, tanto as entrevistas como os diálogos nos grupos focais evidenciaram que as violências mais presentes no espaço escolar de estudo foram a violência simbólica e a psicológica. Algumas entrevistas evidenciaram que essas violências são práticas rotineiras e não há reflexões compartilhadas acerca dessas práticas. Muitas delas ocorrem nos grupos de adolescentes e não chega à equipe pedagógica e gestora da escola. Um dos entrevistados fez o seguinte relato: com o pessoal da minha sala mesmo. Eu brinco, não sei se eles atingem eles como violência, mas a gente brinca. Por exemplo, eu chamo meu amigo de negro, mas porque eu já tenho uma intimidade com ele. Não sei se abala ele. Eu entendo isso como uma violência, querendo ou não, mas posso dizer que é uma intimidade que eu tenho com ele. Estudante 1. O entrevistado assume a violência por trás de suas palavras, mas a entende como parte das relações que estabelece na escola e não prioriza o sentimento de seus colegas para estabelecer a ação. Considera a fala racista como uma aproximação independente do sentimento do outro em relação aos seus atos. Apesar das ações de violência cotidiana no espaço da escola, as entrevistas também deixam claro que há uma preocupação da gestão da escola quanto à produção de cultura de paz e respeito à diversidade entre os membros da comunidade escolar. A escola tem um programa contra cyberbullying. A orientação, no caso a Mônica, já comunicou com alguns alunos, pediu ajuda para não exclusão de alguns alunos. Em mim mesma, ela já chegou pedindo para eu tentar incluir uma pessoa específica no nosso meio, que é uma pessoa que fica mais na dela, mais isolada. Estudante 2. Quando perguntados sobre o significado de violência simbólica, os estudantes dizem não conhecer o conceito. A dificuldade de entendimento sobre o que é considerado violência marca praticamente todas as entrevistas com os estudantes e os diálogos nos grupos focais. Esse achado fez com que as pesquisadoras compreendessem a importância da implementação das estratégias de intervenção no espaço escolar, que envolvessem a discussão desses conceitos. Simbólica? Faço nem ideia. Apelidos, por exemplo, nhonho, essas coisas. Na minha opinião, seria isso, estudante 1. Talvez causar danos permanentes na vida de outra pessoa, estudante 3. A convivência diária com o ambiente escolar, atrelada a reflexões suscitadas a partir das entrevistas e grupos focais, mostraram a superficialidade do entendimento do que é considerado violência como um todo. Muitos entendem a violência como sinônimo de violência física e por isso não são capazes de refletir sobre as diversas violências que perpassam a vida de estudantes e trabalhadores da instituição. Quando perguntados sobre se praticaram violência, a resposta, na maioria das vezes, é não sei ou sim.
Na minha opinião, eu já pratiquei. Mas violência verbal, às vezes. Uma alteração é que acontece com todo ser humano no dia a dia. A gente acaba, às vezes, perdendo a cabeça. E pratica, como eu já falei, não só violência física, mas às vezes um xingamento ou algum comentário desnecessário. Pode se materializar como violência. Estudante 2. E quando a pergunta foi, o que você sentiu? Dependendo da pessoa, assim, o que acontece é mais uma forma de revidar. Na maioria das vezes eu me senti muito mal e, sei lá, pedi desculpas e reparei esses erros. E outras pessoas eu senti prazer. Estudante 3. Tal constatação levou as jovens pesquisadoras a produzir cartazes com perguntas, frases reflexivas e imagens que poderiam chamar a atenção da comunidade escolar e, no decorrer do tempo, suscitar reflexões sobre acontecimentos que envolvem situações. O primeiro cartaz produzido trazia uma ponderação acerca dos julgamentos que muitas vezes fazemos das pessoas, desconsiderando suas singularidades, a diversidade de modos de viver existentes nas populações humanas. A intenção era desencadear questionamentos sobre os significados de determinados padrões sociais, aceitação de si e do outro. Esses cartazes foram expostos em diversos lugares da escola: sala dos professores, corredores próximos às salas de aula, secretaria, direção da escola e refeitório. Uma reflexão que aparece nesse momento refere-se à rotulação dos corpos pela mídia, como se não houvesse belezas plurais. Uma semana após essa intervenção, novos cartazes foram distribuídos pelos corredores e também nas salas de aula como forma de alerta, observação e discernimento sobre as diversas violências existentes. As frases foram produzidas a partir de reflexões do qual se ouviu nas entrevistas de grupos focais. Na terceira semana de intervenção, foram produzidos cartazes que versavam sobre conceitos relativos a violências existentes. Dessa vez, além de frases, utilizou-se desenhos que explicitavam-se os conceitos expostos. Essa iniciativa foi a de maior impacto perceptível na escola. Estudantes trouxeram diversos questionamentos para as pesquisadoras. Alguns perguntaram sobre os conceitos, outros diziam que se identificavam nos desenhos e nas frases. Essas iniciativas levaram as pesquisadoras a acreditar que trabalhar o tema na escola é, por si só, uma forma de reduzir a violência existente. Se certos comportamentos não são reconhecidos como violência, não adianta falar em prevenção da violência. Para muitos sujeitos que sofreram violência, tomarem atitudes sem sentido, deve-se notar que, não importa que tipo de violência a pessoa sofra, ela sofrerá traumas. Uma pessoa se recusou a participar da entrevista porque ainda era muito sensível ao assunto, alegando que não estava preparada para isso. Ainda estava com dor e queria chorar. Portanto, resolver o problema da violência nas escolas ou em qualquer outro lugar é um desafio que requer garra e cuidado. Não podemos entrar na intimidade das pessoas. Ao mesmo tempo, não podemos permitir que o sofrimento se estabeleça e acompanhe a vida das pessoas como um sofrimento universal, não é? Encontrar alternativas é travar um diálogo respeitoso, possivelmente gerando conhecimento e sensibilizando. Parece ser um caminho viável. Como alunos do ensino médio de escolas públicas, eles aceitaram pessoas nas mais diversas condições de vida. Entendemos que acumulamos conhecimento nessa pesquisa e temos a oportunidade permanente de refletir sobre a violência vivida pela sociedade. Somos diferentes das alunas que chegaram a esta escola em 2017. Na época, não podíamos imaginar as mudanças que aconteceriam dentro de nós, especialmente entre 2018 e 2019. Ao chegar ao ensino médio, sabíamos que aprenderíamos sobre diversas disciplinas curriculares. Aprendemos mesmo. Mas o envolvimento com a pesquisa, com os acontecimentos singulares de nossa escola, nos trouxe reflexões para a vida e nos permitiu ver coisas
que os trabalhadores e gestores dessa escola a princípio não viam. O envolvimento com a pesquisa e a trajetória metodológica que seguimos permitiram o entendimento de que, mais que abordar a violência nas redes sociais, é necessário refletir sobre o que é violência no espaço escolar. As pessoas se perdem nos costumes, nos preconceitos arraigados na sociedade e nem se identificam práticas violentas como tais, seja pela internet ou encontros na escola. A violência nos abala, muitas vezes de forma disfarçada. Contudo, as consequências continuam a provocar tristezas e, com o tempo, adoecemos. Quando discutimos a ideia desse projeto, procurávamos violências explícitas, realizadas com intenções claras de machucar. Entretanto, encontramos pessoas que não refletem sobre essas questões. Apenas reproduzem o que há no mundo que vivem. Compreendemos a importância de se incentivar a pesquisa qualitativa nas escolas, com envolvimento dos diversos atores que compõem esse território. Nós, estudantes, somos também produtores de conhecimento. Trazemos aprendizados dos espaços por onde passarmos e, se estimulados a refletir, construímos formas de aprendizados. Este trabalho trouxe respostas inesperadas para os gestores da escola e nos impulsionou a pensar novas interferências possíveis para a produção de uma cultura, não só na instituição em que nos encontramos, mas também para a vida. Nesse sentido, elaboramos algumas propostas para a continuidade deste trabalho em 2020. Serão novos pesquisadores, novos sujeitos envolvidos, mas é com essa diversidade de pensamentos que acreditamos que nossa escola e também o mundo produzirá formas mais felizes de viver. Em conclusão, gostaríamos de agradecer, primeiramente a Deus. Agradecemos à nossa vice-diretora Mônica e ao nosso diretor Wesley por nos orientarem nessa jornada. Vocês foram a chave para que esse projeto se realizasse. Cada conversa, cada conselho, cada abraço, enfim, agradecemos por vocês fazerem a FUNEC ser o que é. Agradecemos às nossas famílias por nos apoiarem, agradecemos pela participação de todos os voluntários e todos que nos ajudaram ao longo dessa pesquisa. O nosso muito obrigado a todos vocês.